Olá, bem-vindos ao quadro Fique Sabendo. Eu sou a enfermeira Janaína Petrini e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema do Dezembro Vermelho, que é a luta contra a AIDS. Hoje nós vamos falar até onde a ciência já avançou no combate ao HIV. Então, depois de mais de 40 anos do início da pandemia de HIV no mundo, a tecnologia e a ciência, elas avançaram ao ponto de assegurar diversas formas de prevenção ao vírus e aos tratamentos eficazes que impedem o desenvolvimento da AIDS, né? A AIDS, que é a doença propriamente dita, né? Desenvolvida pela presença do vírus no organismo humano. Então, além disso, os tratamentos disponíveis hoje garantem o fim da transmissão do vírus pela pessoa que vive com HIV. Como que isso funciona? Uma pessoa é diagnosticada, né, é detectado o vírus do HIV no seu organismo, né, ela vai fazer exames para saber qual é o nível, né, de vírus que tem ali presente, vai iniciar um tratamento, né, um tratamento específico para isso. Né? Hoje, no Brasil, nós temos uma variedade enorme de medicamentos antirretrovirais, né, com diversas apresentações farmacêuticas diferentes, né? E então cada indivíduo ele recebe uma dosagem diferente, né? A dose é ajustada, a composição dos medicamentos são ajustadas para cada indivíduo. O que esses medicamentos fazem? Eles ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico e, consequentemente, o desenvolvimento da doença, que é a AIDS propriamente dita. Né? Então, fazendo o uso dessa medicação certinho, o indivíduo ele começa a zerar a carga viral. O que significa zerar essa carga viral? Atingir um nível indetectável do vírus dentro do organismo do indivíduo. Ao se tornarem indetectáveis, essas pessoas elas deixam de transmitir o vírus, né? E ela, para manter essa condição indetectável, é necessário manter o tratamento em dia. Você chegou num nível indetectável, não significa que não vai mais tomar a medicação. Ao contrário, tem que continuar tomando a medicação certinho para continuar mantendo essa condição, né, de carga viral zerada. Não é? Então, esse tipo de medicamento, ele tem auxiliado bastante na qualidade de vida das pessoas, né? Antigamente, as medicações tinham vários efeitos colaterais. Hoje, essas medicações estão tendo menos desconforto aos pacientes, eles têm aceitado melhor e aderido melhor ao tratamento. Isso é um ponto bem favorável, né? Já existem os primeiros casos de cura, né? Nesse ano de 2023, teve um homem na Suíça que ele apresentou a remissão do vírus do HIV, né, após a realização de um transplante de medula óssea, e também antes desse caso na Suíça, já outros 5 pacientes também tiveram resultados positivos, semelhantes esses, né, após a transmissão, após o transplante citado. Então, quais seriam os meios de prevenção à infecção pelo HIV e AIDS? Né? A testagem, né, ela é um meio mais eficaz para a gente poder estar fazendo a prevenção, né, para ver se existe alguma possibilidade de contaminação ou não no indivíduo, né? Realizar a testagem com frequência, né, de 6 meses ou um ano, é uma forma de prevenir o avanço de não só do HIV, mas de outras doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, né? Claro que isso porque, né, se a gente souber o nosso estado de saúde, né, a gente tem condição de, o mais rápido possível, entrar no tratamento adequado, né, e garantindo aí a segurança da nossa saúde, né. Os testes para diagnosticar uma eventual infecção pelo HIV podem ser feitos tanto por fluido oral, né, ou por coleta sanguínea. Aqui no Brasil, a gente trabalha com 2 tipos, né, tem a testagem rápida, né, que são feitas no SUS, né, os testes que são testes rápidos que você faz e ali na hora, passa uns minutinhos, você já recebe o resultado. E nós temos os exames laboratoriais também, né? Eles detectam a presença de anticorpos, né, que atuam contra o HIV e rapidinho ali
30 minutos no máximo, você já sai com esse resultado, certo? Os preservativos, como eu falei, né, a gente não pode deixar de estar utilizando. O preservativo pode ser tanto masculino como feminino, né? Ele protege não só contra o HIV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis também. Mesmo um paciente portador do vírus, ele precisa continuar, mesmo tomando a medicação, ele precisa continuar com o uso do preservativo. Um casal, por exemplo, que ambos sejam portadores do vírus, também precisam fazer o uso do preservativo. Não é porque os dois têm o vírus no organismo que significa que, eu tenho, o meu companheiro tem também, então a gente está isento, a gente não precisa usar o preservativo. Não, né? Isso é um mito. Tem que usar o preservativo porque a carga viral de um não é a mesma carga viral do outro. Então, é necessário fazer o uso do preservativo, mesmo que ambos estejam contaminados pelo vírus do HIV. Tá certo? Existe também algumas questões em relação à profilaxia pós-exposição, né, que é uma medida de urgência que a gente tem para os profissionais da saúde ou para pessoas que tiveram um risco, né, iminente, de risco mesmo de exposição ao vírus do HIV, por exemplo, um quadro de estupro, por exemplo, né, ou uma exposição de um profissional da saúde que se acidentou com um pérfuro cortante no trabalho, enfim. Então, nesses casos, essa profilaxia pós-exposição ao risco pelo HIV, esse profissional ou essa pessoa, né, vai ser avaliada por um médico, vai passar por uma avaliação, vai fazer o teste, né, vai ser solicitado alguns exames e já entraria aí com uma medicação, né, para poder interromper, né, essa questão de se por um acaso tenha sido contaminado naquele momento, tá certo? Então, são entendidas, né, como situações de risco para ficar claro a utilização dessa profilaxia pós-exposição ao risco, violência sexual, como eu falei, né, uma relação sexual desprotegida e o acidente, né, ocupacional, que a gente chama, né, que são aos profissionais de saúde que pode se acidentar com instrumentos, né, pérfuro-cortantes no trabalho, que isso pode acontecer. Também existe a profilaxia pré-exposição. Ela deve ser utilizada antes que surjam situações de riscos para as infecções pelo HIV. Então, essa profilaxia pré-exposição, ela reduz em mais de 90% das chances de uma pessoa se infectar pelo vírus, né? Essa medicação, ela combina 2 medicamentos antirretrovirais e pode ser tomada, né, por via oral, né? Tem injetáveis também, né? Essas injeções, elas são administradas pelo SUS a cada 2 meses, para quem tem essa intenção de fazer essa profilaxia, tá? Então, essas evoluções, né, dessas tecnologias têm trazido uma qualidade de vida melhor aos portadores do HIV, né? Hoje a gente não vê mais, antigamente a gente via as pessoas que tinham o vírus e que não se aderiam ao tratamento, elas desenvolviam a doença e ficavam realmente naquela condição caquética, muito emagrecida, algumas lesões pelo corpo, a pessoa ficava bem deformada, debilitada. Hoje a gente não vê isso mais, né? Pela condição que os medicamentos traz, né? Em relação aos benefícios para o organismo humano. É claro que um portador, né, pessoas que têm o vírus no organismo, é importante que não perca noites de sono, que não fiquem expostos à bebida alcoólica, a lugares que pode trazer algum outro tipo de doença, justamente por conta dessa debilidade do organismo, né? Então, essas orientações também precisam ser passadas. Então, hoje, a gente finaliza o nosso quadro aqui e na nossa próxima semana nós vamos falar sobre o dezembro laranja, ok? Então, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro da semana que vem. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.